Então você está pensando em resgatar a sua previdência privada. Antes de tomar a decisão, assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar quais são as opções de resgate que você tem. Antes da gente falar sobre isso, é importante também entender que um plano de previdência, basicamente, ele tem dois momentos. Um primeiro momento que é um momento de construção de patrimônio e um segundo momento que é de usufruto. É importante que você atente se você já está na fase de usufruto para entender melhor também essa questão dos resgates. Mas sem mais delongas, quais são as opções de resgate que nós temos? Basicamente 4 opções e alguns asteriscos. Vamos lá. Primeira opção, resgate total. Eu tenho lá R$1 milhão que eu acumulei ao longo da minha vida numa previdência privada. Eu não quero mais ter essa previdência, tudo bem, eu solicito cancelamento, resgate, recurso cai na minha conta, vou pagar o imposto de renda, né, sobre os rendimentos que eu tive ali, tudo certo, caiu na minha conta e a partir daí então eu faço a gestão dos meus recursos. Essa é a opção número 1. Opção número 2, resgate parcial. Eu tenho lá R$1 milhão, eu resgato 50 mil esse ano, os 950 mil ficam lá rendendo, tudo certo, resgatei 50 mil. Ah, passou 2 anos, eu quero resgatar 100 mil, eu vou lá, resgato mais 100 mil, o saldo fica lá rendendo. Então, eu tenho essa opção de um resgate total ou resgate parcial. Terceira opção, renda. Renda vitalícia. Eu pego esse R$1 milhão que eu tenho, dou para a seguradora, né? Contrato a seguradora para que eles, a partir daí, façam a gestão desse recurso e me paguem um salário mensal para o resto da minha vida. Tipo INSS, só que a vantagem é que o dinheiro é meu, eu estou dando e delegando para uma seguradora que eu escolhi fazer a gestão dos recursos e me pagar um salário. INSS a gente é coagido a pagar, né, essa mensalidade lá e ao mesmo tempo eu não tenho acesso para delegar para outra pessoa me entregar mais renda que o governo se propõe. Só para a gente fazer essa diferença. Mas legal, renda vitalícia, contratei. Para o resto da minha vida eles vão pagar o salário que eles calcularam lá, basicamente, que conseguem me entregar. Sempre que a gente transforma em renda vitalícia, a seguradora tem que considerar uma questão importante. Quanto tempo ela imagina que eu vá viver? O que acontece com o saldo, basicamente, se eu vier a falecer muito rápido? O saldo fica para a seguradora. Mas, por outro lado, se eu viver mais do que a seguradora imaginou, eles vão ter que me pagar o salário. Então, a seguradora tem um risco ou uma oportunidade. Uma oportunidade se eu vier a falecer rápido e ela vai embolsar esse valor, mas o risco de se eu viver demais, eles vão ter também que honrar basicamente com esse valor, com esse salário que eles me prometeram. Então, renda vitalícia tem essa questão. Também vão considerar a variável de inflação, vão considerar quanto que eles imaginam que vão conseguir entregar de rendimento basicamente nesse recurso e a partir deles calculam com base nisso tudo e me pagam um salário mensal. Geralmente o salário ele é bem aquém do que eu conseguiria fazer numa gestão por conta, porque a seguradora tem que, além de fazer tudo isso, botar um lucro no bolso dela para fazer essa gestão toda. E óbvio que não é algo simples, se eles erram esse cálculo, eles vão ter que assumir esse prejuízo e a seguradora, obviamente, não vai querer assumir isso. Então, essa é a questão da renda vitalícia. Depois nós temos a renda por prazo determinado. Eu pego esse R$1 milhão, dou para a seguradora e ela vai me entregar para o prazo que eu estabelecer no contrato, 5, 10, 15, 20 anos, um salário durante todo esse período. Então, é uma renda por prazo determinado. Quando nós transformamos em renda, é importante reforçar, seja ela vitalícia ou por prazo, eu delego o recurso para a seguradora e eu não posso mais sacar esse valor, tá? Para a seguradora fazer a gestão e me pagar essa renda mensal. Quando eu opto pelo resgate total ou parcial, eu ainda tenho a liberdade de pegar o dinheiro para mim e fazer o que eu bem entender. O que são os asteriscos que eu comentei? Essa parte da renda, eu posso fazer 2 questões. Ser uma renda vitalícia para mim, mas se eu morrer, extensível ao meu cônjuge ou ao meu filho. Nesse sentido, o que a seguradora vai fazer? Vai analisar o meu risco, minha expectativa de vida, mais do meu cônjuge e calcular então quanto que eles conseguiriam pagar. Lógico que quando eu boto outras vidas, o risco da seguradora aumenta, então ela provavelmente vai me pagar um salário menor. E a outra questão é, no prazo, eu posso estabelecer assim, renda vitalícia por um prazo certo de no mínimo 5 anos. Ou seja, se eu vier a falecer no 3º ano, eles ainda vão entregar para o meu cônjuge mais 2 anos daquele salário. Então são algumas questões que a gente pode inserir. Tudo que a gente coloca, prazo certo, ou extensível ao cônjuge, extensível ao filho, a gente está entendendo que o risco da seguradora aumenta, porque basicamente ela vai ter que assumir mais tempo o compromisso de pagar um salário
e, portanto, ela vai me entregar, em termos de salário, um valor menor por assumir esses riscos. Tá? Então, só para ficar mais claro essa parte também. Vamos pegar um caso prático, uma cliente nossa, Gabriela, 63 anos de idade, não tem filhos, R$500 mil na Previdência Privada do Brasilprev. E ela nos pediu, façam uma cotação para mim, vejam quanto que eu poderia ter de renda se eu quisesse basicamente delegar isso para a Brasilprev e receber a partir de então o salário. Então vejam essa imagem que basicamente mostra aqui o caso da Gabriela. Né? O que a gente tem? Duas propostas, uma que poderia ser contratada, uma que poderia estar disponível. A disponível basicamente simula uma promessa de juro real, uma rentabilidade acima da inflação de 3% ao ano. E o que a gente percebe? Numa renda vitalícia, nesse caso, ela poderia receber 2.390,10 por mês. Numa renda por prazo certo de 5 anos, R$ 9.001 basicamente. Por 10 anos, R$ 4.800, por 15 anos, R$ 3.400. Percebam que a vitalícia é a menor renda, porque é vitalícia, e as por prazo determinado elas conseguem entregar então uma renda maior, porque é um prazo fixo estabelecido já determinado. Então o que é importante a gente entender aqui? De fato que quanto maior o prazo de renda que a seguradora for prometer, menor o salário que ela vai te pagar, porque ela incute um risco de tu sobreviver muito mais do que aquele período e ter que te entregar um recurso. Quando é prazo determinado, ela vai fazer a gestão, acabou o período, ela vai te basicamente pagar. O que existe a possibilidade? Né? Quando a gente contrata por renda mensal vitalícia ou por prazo certo, pode ter a possibilidade da seguradora te dividir contigo o excedente financeiro. O que é o excedente financeiro? Isso é uma questão bem importante. Por exemplo, ela te promete entregar IPCA mais 3, né, de rentabilidade, correção, né, nesse salário que você contratou. Se porventura a gestão dos recursos dela é IPCA mais 5, ou seja, ela teve 2% a mais de resultado, o que ela pode dividir contigo? Ela pode dividir esse lucro contigo, que é o chamado excedente financeiro. Aí muitas das vezes dividem 30% do excedente financeiro volta para o segurado quando há lucro assim. Então é uma questão legal porque você também tem a possibilidade de eventualmente aumentar inclusive a sua renda devido a excedentes financeiros que foram sendo gerados ao longo do tempo. Então, se você for transformar em renda, busque informação sobre excedente financeiro e veja se a sua seguradora paga isso. Mas o que é importante assim? Vale a pena resgatar agora? O que a gente deve atentar sempre? Se eu estou na fase de usufruto, de viver de renda e vou consumir esse saldo de previdência, ótimo, vamos então estudar qual que é a melhor forma de resgate e passar a fazer isso. Agora, se você está na fase de construção de patrimônio, talvez você esteja se auto-sabotando ao resgatar essa previdência. É importante que você tenha uma reserva de emergência para eventuais imprevistos que possam acontecer além da sua previdência, além de ter o seu planejamento de aposentadoria, que você tenha previstos que você tenha investimentos para curto prazo, por exemplo, trocar de carro ou para uma pequena reforma em casa, coisas que você quer realizar em curto prazo, investimentos para médio prazo. E esses investimentos de reserva de emergência, curto prazo, médio prazo, longo prazo e aposentadoria são cada um investimentos distintos. A gente tem que ter basicamente produtos distintos para cada objetivo. Então eu não posso pegar a minha previdência privada, ser o meu único investimento financeiro que eu tenho e querer resgatar ela em curto prazo. Por quê? Principalmente pelo fato de que você vai pagar muito imposto de renda se você fizer isso. Na tabela regressiva que vocês estão vendo aqui, quando resgata um saldo de previdência que for alocado com prazo de até 2 anos, é 35% de imposto. É uma alíquota muito alta. Né? E se eu vá decidir por resgatar integralmente na previdência, eu posso cair na tabela progressiva. E na tabela progressiva, a alíquota pode ser de 27,5%. Ou seja, eu posso estar perdendo dinheiro se eu sacar em curto prazo. Por isso que é importante você ter uma reserva de liquidez, você ter basicamente investimentos para curto prazo, para médio prazo e a parte de aposentadoria. Ir fazendo uma carteira bem diversificada de acordo com os seus objetivos. E o processo de resgate, para finalizar aqui já o nosso vídeo, ele é super simples. Em tese, você consegue cotar com o seu corretor, cotar com o seu gerente bancário as opções de resgate que você tem, a renda vitalícia, a renda por prazo certo, o resgate parcial, o resgate total, e vai ter as opções e a partir dali você determina o que você quer fazer. Geralmente você fala com o seu corretor, no caso de seguradoras independentes, ou com o gerente bancário, ele lhe dá essas simulações e você consegue operacionalizar. Se você não tem um gerente, se você não tem um corretor, você pode ligar na central da seguradora e eles lhe passam essas informações, ou hoje em dia é muito fácil pelo site também das instituições.
Mas claro, você não precisa fazer isso sozinho. Aqui na Musa a gente presta o serviço de consultoria de investimentos, de planejamento de aposentadoria, de previdência. Então, antes de tomar qualquer decisão, principalmente se você já tem um saldo relevante acumulado, entre em contato conosco que a gente vai te ajudar a buscar a melhor alternativa. Inclusive, buscando, se for o caso da opção de renda, se não existe uma seguradora que seja segura, grande, sólida, que possa lhe pagar uma renda maior. Porque existe diferença. A Brasilprev entregou aquela proposta para a Gabriela, mas a gente cotou na Ecatu, a gente cotou na Zurich, a gente cotou em outras seguradoras também para garantir que a gente tinha a melhor proposta na mão para ela poder tomar a sua decisão e verificar se a renda era a melhor alternativa ou se existiria uma alternativa melhor, como ela resgatar total ou parcialmente, a gente fazer a gestão desses recursos através de uma carteira de investimentos. Então a gente presta esse serviço aqui na Musa. Se você quiser ajuda, acesse o nosso site www.musacapital.com.br que um especialista do nosso time vai ter o maior prazer em te ajudar nesse processo. Espero ter esclarecido sobre as formas de resgate, se vale a pena a gente resgatar a previdência privada aqui no nosso vídeo. Se você tem alguma dúvida, comentário, sugestão, crítica, por favor, escreva aqui embaixo. Isso é muito importante a gente saber aqui a sua opinião. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.